Bom dia, vamos para a dica de hoje. Hoje vamos tratar da função se ou if para quem tem o Excel em inglês. Então vamos lá, deixa eu compartilhar a minha planilhazinha. Ok? Essa planilhazinha que vocês já estão acostumados, tá? Para testar e mostrar na prática, fica mais fácil de aprender, vamos colocar um exemplo aqui, tá? Eu vou escrever aqui resultado, dois pontos. Eu vou colocar um númerozinho, qualquer número, um número positivo para começar. E vou pedir para que o Excel, nessa célula BD46, ele coloque as palavras lucro ou prejuízo. Quando? Quando essa célula AQ46, se ela for maior que zero, eu quero que ele coloque a palavra lucro na BD46. Se ela for menor que zero, ele coloca prejuízo. Então vamos lá. Então eu vou clicar no meu fxzinho aqui, que é o símbolo de função, né, do Excel, e vou procurar. A função C, ela está em lógico, ela está resumida aqui em lógicos, tá? Eu tenho vários testes lógicos aqui, uma delas é o C. Então, dois cliques no C, ele abriu para mim a janelinha, o tutorialzinho para eu fazer a minha forma. Olha, ele tem três campos. O primeiro campo é o teste lógico. Veja que quando eu coloco o cursor aqui, ele já mostra teste lógico, né? Qualquer valor ou expressão que pode ser avaliada como verdadeiro ou falso. Então, o teste que eu colocar aqui, ele vai trazer a resposta para, se for verdadeiro, na primeira posição, se for falso, na segunda posição. Então, vamos lá. Qual o teste que eu quero fazer? Olha, eu quero, quando essa célula for maior que zero, então eu clico aqui, ele já escreve para mim, o símbolo de maior, zero. Quando ela for maior que zero, eu quero que ela coloque a palavra lucro. Então eu vou escrever lucro. Só que quando eu quero colocar um texto dentro de uma fórmula, eu tenho que colocar entre aspas. Então eu coloquei lucro. E se for falso, se o AQ46 não for maior que zero, ela vai escrever a palavra prejuízo. Prejuízo, okay? Entre aspas sempre, tá? Sempre que você for inserir um resultado dentro de uma fórmula, entre aspas, é uma regrazinha do céu. Ok, pronto. Vamos testar? Olha, quando eu digito 10 aqui, dá lucro. Se eu colocar qualquer valor maior ou menor que 10, mas sendo positivo, vai ser sempre lucro. Se eu colocar qualquer valor menor que zero, ele vai escrever prejuízo automaticamente, tá? Não importa o valor. Se for menor que zero, prejuízo. E se for zero? Se for zero, ele vai colocar prejuízo. Porque a função, qual era? A condição, o teste, é maior que zero. Zero é maior que zero? Não, zero é igual a zero. Então, para que quando fosse zero ele colocasse lucro, teria que mudar a minha condição. Maior ou igual a zero. Daí ele coloca lucro. Ok? Bom, então, depois desse teste, eu posso aplicar nas minhas análise horizontal. Lembra que fizemos análise horizontal? O que é análise horizontal? Análise horizontal é quanto representa essa venda do Pedro em relação ao total do mês de janeiro. Então, basta digitar igual a função E6, E43, né, dividido pelo total. Quando eu fizer isso, veja o que vai acontecer. Ele vai mostrar um símbolo de erro. Ele diz que você não pode dividir por zero. Por quê? É o primeiro mandamento da matemática, não dividirás por zero. Certo? Você não pode dividir por zero. Não faz sentido na matemática. Para não ficar feio a minha formulazinha na minha análise vertical aparecendo esse erro, eu posso usar a função C ou if para quem tem Excel em inglês. Para quê? Para dar um div no sistema. Vai ficar mais bonitinho, é mais formatação. Então, essa fórmula aqui eu vou aplicar quando o denominador não for zero. Tá? Quando o denominador for zero, eu vou dizer para ele colocar zero. Certo? Então vamos lá. Então eu só vou inserir essa fórmula dentro, essa função dentro da fórmula. Então, antes do igual, eu escrevo C. Tá? E a condição, qual a condição? Olha, essa aqui. Se ela for igual, esse número, o H43, for igual a zero, lembra, a primeira condição é o teste, depois a primeira condição verdadeira. Então eu coloco o quê? Eu coloco zero.
E se ele não for igual a zero, eu peço para ele fazer a formulazinha. E 43 dividido por H43. Daí eu fecho o parênteses, pronto. Daí ele coloca 0%. Não fica aparecendo aquele erro. Percebeu? É uma das maneiras que eu posso usar o C. Eu posso usar essa condição de N maneiras, tá? É muito usado. Inclusive eu posso colocar condição dentro de condição, né? Condição dentro de condição. Ou seja, C e dou uma condição, faço um teste, C e dou um teste. Se for verdadeiro, eu posso colocar um outro teste. Então faça mais esse outro teste. E se for verdadeiro, faça mais outro teste. E para o falso é a mesma coisa. Eu posso colocar N, se não me engano, são 19 ou mais testes que você pode colocar, de maneira que você coloque várias condições dentro do mesmo C. E tem a função Cs, que daí sim você pode abrir para quantas condições você quiser colocar. Bom, feito isso, eu posso reproduzir, não vou ter problema. Ele vai estar calculando. Se não for zero, ele vai calcular direitinho, tá? Então, essa é a dica de hoje. Obrigado. Até mais, gente.